noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Instagram do Instituto Esfera Mental. E como de costume, todas as segundas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui com você, recebendo convidadas, convidados, especialistas em temas relacionados à área da saúde mental. E hoje, como de costume, nós estamos novamente aqui reunidos para estarmos conversando, debatendo sobre o transtorno de personalidade borderline. E vamos receber como convidada a psicóloga, a Luísa, que já convidou aqui, já está aqui conosco. Então sejam bem-vindos. E já aproveitando, vão clicando aí no botão de coraçãozinho, compartilhando com seus colegas, para com que mais pessoas possam estarem aqui conosco, para estarmos compreendendo como é que funciona esse transtorno, quais as diferenças. É um transtorno que é difícil de diagnosticar, se confunde com outros transtornos, o limiar, caldeirão de emoções, viver nessa intensidade das emoções. O que caracteriza a personalidade do transtorno borderline? O que é? Então a gente vai estar conversando sobre esse tema. Sejam todos bem-vindos. Eu vou aceitar aqui o convite da nossa... Seja bem-vinda, Luísa. Boa noite, Jean. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, Maria. Boa noite. E já começando, tá dando um eco aqui para mim, não sei se é o meu. Eu sou a psicóloga e diretora do Instituto Esfera Mental, Maria de Nazaré Almeida dos Santos, e hoje, como de costume, todas as segundas-feiras, estamos aqui ao vivo com temas relacionados à saúde mental e estamos recebendo como convidada a psicóloga, psicanalista Luísa Dalpiaz. Esqueci, né? Isso mesmo. Certinho. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, Maria. Bom, vou me apresentar aqui, né? Sou Luísa, sou psicóloga, psicanalista, especialista em saúde mental, aqui do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eu trabalho na clínica desde o início da pandemia, na modalidade online, e também atuo aqui como servidora pública, aqui no município, na Secretaria de Assistência Social, trabalho em um CREAS, com medidas socioeducativas, e também agora estou atuando no PAEF, que é um trabalho com famílias e indivíduos que estão com os direitos violados. Então a gente vai e atende. Bom, Maria me convidou para essa live, né? Ela me ofereceu algumas opções de tema, e dentre eles tinha a personalidade borderline e seus relacionamentos. E eu me interessei por qual motivo, né? Na faculdade, eu fiz um trabalho sobre esse tema, meus colegas até hoje brincam comigo em relação a isso, quando eles me veem e tal, que era sobre o transtorno de personalidade borderline, né? Eu fui a atora, a atriz, a gente fez um teatro, então eu vivi, experienciei esse transtorno de personalidade tão complexo, né? E que a gente vai trabalhar hoje aqui. Muito bem. E a Giane colocou aqui, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão entrando, não esqueçam de clicar aí no coraçãozinho para o Instagram divulgar a nossa live para mais pessoas. E aí a gente vai dar um espaço para ela falar um pouquinho e a gente vai abrir também para as perguntas. Vocês podem estar interagindo, porque é um transtorno, é um tema que realmente ainda precisa a gente dialogar, conversar, porque eu percebo que muitos profissionais, colegas, têm dúvidas, se confundem com outros transtornos. O diagnóstico em si, ele é difícil. Exatamente. E aí a Giane colocou aqui, né, que ama a saúde mental, já tive vivência com paciente borderline, trabalhei 8 anos em psiquiatria. Sim, e é um atendimento que é difícil, que requer que realmente a gente possa estar conhecendo as características, os sintomas, como é que funciona. E para a gente começar esse debate, eu acredito que seja tão interessante a gente pensar um pouco sobre o que seria a personalidade. Exatamente. Como estamos falando de um transtorno de personalidade, vamos iniciar explicando o que é essa tal de personalidade, né? A personalidade, de um modo geral, é a maneira como nós somos, nosso jeito,
né? Então, assim, é o jeito de ser no mundo, é a nossa identidade. É um padrão de comportamento, de sentimentos, né? É como nós nos relacionamos, como nós somos no dia a dia, né? A nossa identidade. É basicamente a nossa identidade, como nós nos apresentamos aos outros. E a personalidade, ela tem uma questão muito interessante, né? Porque na psicanálise a gente trabalha com estrutura de personalidade, que seria isso, né? É como se fosse estrutura de um prédio, vamos usar assim, né? Para ficar mais fácil de entender. Olá, Rosa. Rosa tá dando oi. Ela é minha colega de supervisão. Então, assim, vamos... o que seria uma estrutura, né? Vamos pensar nas colunas de um prédio. A gente não pode mexer nas colunas de um prédio, porque senão o prédio desaba, desmorona, enfim. A mesma coisa é a personalidade, né? Não se modifica a personalidade. E assim, Luísa, mas como que a personalidade se constitui, né? Ela se constitui por fatores, pela junção de dois fatores. Na psiquiatria a gente usa muito o termo, né, de temperamento e caráter. O que seria o temperamento? Seria a nossa herança genética. Aquilo que a gente traz dos nossos pais, que traz dos nossos avós, tataravós, enfim, né? É aquilo que vem, que está no nosso DNA. Então, tem essa questão, né, que é a questão do temperamento, mas ela também, a nossa personalidade é constituída pelo nosso caráter, que é moldado de forma social, pelo ambiente. Ou seja, a cultura que a gente está inserido, a sociedade que a gente faz parte, nossas condições socioeconômicas, né, a família que a gente está inserida, os comportamentos dos nossos pais, se a gente é acolhido enquanto bebê, se a gente tem esse suporte ou não, os traumas que a gente viveu desde a infância, né? Primeiro trauma com o nascimento e os demais traumas que vivemos na vida, né? Tudo isso influencia na nossa constituição da personalidade, né? As instituições por quais nós passamos, escola, professores, colegas, crianças que ficam em abrigos, né? Então, assim, são muitas questões que envolvem a personalidade, cada uma de uma forma muito individual. Na psicanálise, a gente tem um texto, Dinâmica da Transferência de Freud, que traz bem mais exemplificado isso. Eu vou tentar trazer aqui um pouquinho para vocês, né? Como é que se constitui essa personalidade? A personalidade, ela segue dois caminhos para ser constituída. Um deles é o caminho do consciente, uma questão mais consciente, uma questão mais real, que a gente consegue identificar. Por exemplo, a gente sabe que para conquistar uma casa, a gente tem que juntar um dinheiro, né? Para a gente dirigir, a gente tem que trocar a marcha, saber onde está a embreagem, freio, acelerador, enfim. São questões conscientes, que a gente tem consciência, que a gente tem clareza. Mas muitas questões são inconscientes. Por exemplo, por que eu gosto da pessoa com quem eu estou? Né? O que eu admiro nas pessoas? Por que meu santo não bate com determinadas pessoas? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu repito relações? Né? Algumas dessas questões são inconscientes, a gente vai levando, vai vivendo, né? E durante a terapia a gente vai observando essas questões. Eu gosto de dar exemplos concretos para ficar mais fácil. É que nem a questão do carro, né? A gente vai, aprende a dirigir, quem dirige sabe como é que é, né? Tem todo aquele sofrimento, aprende a dirigir, mas aí, né, a gente chega num nível que fica automático, a gente não precisa ficar pensando qual é a marcha que vai trocar, enfim. Só que num determinado dia, a gente, sem querer, acelera em vez de frear e causa um acidente, né? A gente tem consciência de que serve o freio e o acelerador, mas um escape que deu ali, a gente acabou causando um acidente. Esse escape, eu costumo dizer que é o inconsciente, né? A gente vê isso durante a terapia, né? É aquilo que escapa da consciência, aquilo que a gente não tem controle, por que aconteceu daquele jeito, né? Às vezes não tem explicação consciente daquilo. Mas ele acontece, está ali o tempo todo, né? Basicamente é isso a personalidade, é o nosso jeito de ser, que eu falo bastante, tá, Maria? Qualquer coisa você pode ir intervindo, que é uma área que eu gosto de conversar bastante. Então, assim, vocês devem estar perguntando, tá, ok, entendi o que é personalidade. Mas como se classifica essa personalidade, né? Ela pode ser classificada a partir da estatística. Quem já leu, quem é da saúde mental já deve ter lido aquele livro Normal e Patológico, né? Então, assim, quando eu digo estatística, o que eu estou querendo dizer? Né? Que é uma quantidade significativa de pessoas que apresentam padrões de comportamento, sentimentos muito semelhantes,
né? Dentro de uma sociedade, tem pessoas que pensam muito parecido, se comportam de forma muito parecida, sentem de forma muito parecida, então ela se encaixa dentro de uma personalidade, né? Então, assim que é classificada as personalidades. E quando a gente fala de transtorno de personalidade, o próprio nome diz, causa transtorno, causa prejuízo para a vida. Pode causar prejuízo tanto para a vida do indivíduo, como para as pessoas ao seu redor, como também pode causar prejuízo apenas para as pessoas ao seu redor. Às vezes não causa prejuízo ao indivíduo. Um exemplo clássico é o transtorno de personalidade antissocial, os famosos psicopatas, né? Eles causam prejuízos à vida de muitas pessoas, à sociedade, mas eles não sofrem. E nem por isso deixa de ser um transtorno de personalidade, né? E também, para a gente poder entender melhor como é que se classifica, daqui a pouquinho a gente já entra no borderline, mas como se classifica esses transtornos de personalidade? Como que eu sei que aquilo ali é um transtorno? Porque depende da frequência, né? A quantidade de vezes que aqueles sintomas e sinais ocorrem, né? A intensidade, ou seja, a energia que se gasta com aquilo, e a persistência. Isso persiste durante a vida, né? Vamos lembrar da nossa adolescência. Nossa adolescência é um período muito de muita intensidade, né? A gente se apaixona, a gente vive coisas muito intensas, né? A gente tem conflito com os pais, a gente está buscando a nossa identidade. É muito comum isso na adolescência, né? A gente é muito intenso e é muito frequente, explosões de raiva, alegria, tristeza. Mas isso persistiu na fase adulta, né? Essa intensidade, essas explosões, persistiu na fase adulta? Se persistiu, a gente pode pensar aí em algo da personalidade. Tá bom? Vou tomar uma aguinha aqui. Tá, enquanto tu toma aguinha, o pessoal tá entrando aí. Boa noite, Rosa. Boa noite. Aqui a Semente de Amor colocou, né, que ela gostou muito do tema. Ela, inclusive, é uma paciente borderline. A Divina Mulher, que é a Raquel, seja bem-vinda. Boa noite. Estefan, Deia Correia, Luísa Fernandes, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos conversando sobre o tema transtorno de borderline e ela já começou aqui explicando para a gente o que seria a personalidade, né? Para a gente entender e fazer uma introdução ao nosso tema para que realmente a gente possa estar chegando no transtorno borderline e entender. E ela explicou muito, muito bem, eu acho que ficou claro o que seria a personalidade, a gente pode continuar. Ok. Agora vamos entrar então na questão do borderline, né? A palavra significa linha da borda. Vamos tentar entender isso. A personalidade borderline, ela é muito limítrofe, né? Vamos supor aqui, temos uma linha, né? Temos uma borda, uma linha. Ela não fica aqui, né? A maioria dos transtornos, eles ficam aqui, os sinais e os sintomas. Ela não. Ela atravessa, ela passa por outros transtornos, por outros diagnósticos. Por isso é tão difícil de diagnosticar o transtorno de personalidade borderline, né? E, em média, demoram-se 10 anos para o indivíduo ter um diagnóstico assim. Porque ele já foi diagnosticado com outros transtornos, que eu vou trazer um pouquinho mais para frente, né? Para não atropelar muito. Mas, assim, ela perpassa, ela tem traços e características de outros transtornos afetivos, até de personalidade, ela pode até se confundir. Então, assim, a personalidade borderline, ela tem como, vamos dizer assim, o central dela é que é uma identidade muito fluida, porque ela é muito fluida, né? Ela caminha por outros lugares. E aí, ela tem algumas disfunções. Vamos dizer de campos, né? Que tem essas disfunções. Tem o campo emocional, né? Tem o campo cognitivo, comportamental e pessoal. Então, a pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela tem disfunções nesses 4 campos. Mas o principal desses 4 campos é o emocional, é o afetivo, é o central. É onde ela tem os maiores problemas na vida, né? Para se viver, e é onde traz o sofrimento para ela. Tanto é que esse tema borderline, transtorno de personalidade borderline, relacionamentos, é redundante. Porque o problema central desse transtorno, são os relacionamentos, é a afetividade, né? Então, assim, vou trazer alguns exemplos de características que acontecem dentro desses campos. O campo afetivo dos borderlines, eles são pessoas muito intensas, sabe? Eles sentem tudo com muita intensidade, eles são hipersensíveis.
Então, por exemplo, algumas pessoas às vezes acham, quando o borderline ele está contando algo, alguma situação, de que essa pessoa está mentindo, exagerando, mas não é isso, tá? Ela não tem uma mentira patológica, não é nesse sentido. É que ele conta exatamente da forma como ele sente, e essa forma de sentir dele é muito exagerada. Então, as pessoas ficam assim, nossa, mas será que aconteceu? Mas é a forma como ele sentiu, sabe? É tão intenso. E eles têm uma característica de serem muito inflexíveis. Eles amam ou odeiam. E é em questão, assim, de minutos, de horas, é muito instável. Tem uma instabilidade afetiva muito grande. É uma das principais características, né? Eu costumo dizer também que aquela pessoa que a gente tem a sensação de que a gente tem que estar pisando em ovos o tempo todo com ela, porque uma coisinha desse tamanho vira uma coisa muito grande, sabe? E aqui eu quero deixar claro que, assim, essa labilidade emocional, como a gente usa o termo, né, que é essa mudança de humor muito brusco, essas oscilações de humor muito bruscos, não acontecem na nossa vida. A gente tem variações de humor, né? A gente pode acordar numa manhã muito bem e no decorrer do dia acontecerem coisas significativas que nos tiram do eixo. Para essas pessoas não precisa acontecer algo significativo, né? Significativo aos nossos olhos, porque aos olhos de uma pessoa que tem esse transtorno é muito grande, sabe? Então, assim, como é que acontece essa oscilação de humor? Ele tá aqui, tá tranquilo, mas ele sentiu que ele está sendo rejeitado, abandonado ou alguma frustração, ele cria uma crise, né? Uma crise se estabelece ali. O que seria essa crise? É uma explosão. Então ele fala as coisas sem pensar. Eu não sei se para todo mundo, mas o teu áudio ele deu uma diminuída. Não sei, coloquem aí se vocês estão ouvindo bem, mas estava muito bom, aí de repente diminuiu um pouquinho. Tá normal aí para ti? Para mim aqui tá ok, mas Coloquem aí, porque não sei se foi só para mim, mas diminuiu. Não sei também se é o meu. Mas pode continuar. tá, qualquer coisa, gente, pode falar, tá? Então, essas crises, elas... O que seriam essas crises, né? São explosões de raiva, né? A Rosa falou, não lidam bem com a frustração, não lidam bem com a frustração, não lidam bem com a rejeição, abandono. E isso pode ser real ou imaginado, tá? Então, assim, deu essa sensação, ele teve essa sensação de cria-se uma crise, né? Bom, tá todo mundo falando que o áudio está bom. Ah, ok, gente. Então tá. Beleza. Mas qualquer coisa podem falar. Se a internet falhar, o áudio não der, podem falar aí. Então, assim, essas crises, como é que dão essas crises, né? Explosões de raiva, eles xingam, eles agridem, eles humilham, né? Eles podem agredir tanto fisicamente, porque aumenta o nível de adrenalina. Então, eles podem agredir fisicamente, eles criam uma força, assim, que as pessoas falam sobrenatural, mas não é sobrenatural. Tem relação com a adrenalina, né, que aumenta a força. Então, eles podem tanto agredir ao outro fisicamente, como se agredir, né? Eles podem cometer automutilações, autoflagelos, né? Eles podem cometer tentativas de suicídio. Aqui eu trago um dado que ele é bem preocupante, mas faz parte, né, desse diagnóstico, que é a cada 10 pessoas com transtorno de personalidade borderline, 9 tentam suicídio e uma consegue realmente suicidar. Então, é uma situação bem complexa, né? Os profissionais têm que estar muito atentos em relação a isso, a família, principalmente, né? De saber lidar com isso, que mais pra frente também eu trago um pouquinho. Então, assim, tudo isso se dá em relação à rejeição ao abandono que eles sentem, né? E como é que funciona cognitivamente? Eles são muito confusos, né? Por que tem essa confusão? Porque a identidade deles é muito fluida. Então, há uma confusão, eles mudam de ideia conforme as pessoas com quem eles andam. Então, os objetivos de vida, os valores não são muito claros. Eles oscilam conforme as pessoas com quem eles convivem. E eles não aprendem com experiências passadas, né? Eles tendem a repetir, né? A memória deles, e isso neurologicamente falando, o hipocampo é afetado, então a memória deles é muito reduzida. Então, eles
se relacionam com pessoas que já os agrediram, eles mantêm ciclos de relacionamento não muito saudáveis. As experiências, né, elas não são lembradas, é como se esquecesse. Eles têm muito aquela questão, né, de sou o máximo, sou o nada, eles não têm um filtro, né, a impulsividade ela sai, do jeito que sai, eles agem com essas crises. E lembrando que depois dessas crises, vem um esgotamento emocional muito grande, dá um sono muito grande, eles se sentem extremamente esgotados e com muito arrependimento, culpa e vergonha de ter acontecido aquilo, né? Então, assim, é muito pesado, né? Imagina você viver o tempo todo com toda essa intensidade, com todos esses sentimentos, com esses pensamentos, né? Alguns usam drogas, alguns fazem abuso de medicamentos, lembrando que não é porque existe uma personalidade borderline que todas as pessoas funcionam exatamente igual. Não, cada indivíduo é um indivíduo, mas existem padrões muito parecidos dentro dessa personalidade, né? Eles são muito compulsivos, né? Tem uma necessidade, que nem, né? Como eles são impulsivos, eles também são compulsivos, então eles comem demais. Eles, quando dirigem em alta velocidade, acabam não tendo muita responsabilidade, mas isso é porque eles não conseguem pensar nas consequências do que aquilo ali pode trazer, né? E eles se sentem uns estranhos no ninho. Eles não sabem dizer quem eles são, é muito difícil. Você perguntar para uma pessoa border quem é você, é muito difícil, né? Eles são muito influenciáveis por outras pessoas, né? Tanto é que você vê que alguns borders, ele tá andando com alguém que é hippie, ele começa a vestir que nem um hippie. Ele tá andando com alguém que é roqueiro, ele começa porque ele admira aquela pessoa. E ele tem o medo do abandono e da rejeição. Então, ele faz de tudo para agradar as outras pessoas. E aí que tá um perigo, né? Ele acaba atraindo pessoas de má índole, muitas vezes, que usa disso deles, né? E que acaba prejudicando mais ainda algo que já não é muito, né, que já é instável, vamos dizer assim. E aí, que a gente estava até trazendo, né, essa questão deles serem muito fluidos, deles caminharem por outros diagnósticos, a gente tem que... Eu vou trazer alguns daqui, mas antes de trazê-los, eu quero explicar neurobiologicamente, né, Maria? Você está me escutando bem? Como é? Tá tudo... Sim, eu coloquei o fone, aí eu... Voltou. Deu uma melhorada, tá? Vocês estão me escutando bem, pessoal? Vocês me avisem aí, tá? Então, assim, eu quero trazer um pouco da neurobiologia, neurociência para explicar um pouquinho disso, né? Eles funcionam assim só porque eles funcionam? Não. Lembra que existe a questão da herança genética, questões biológicas, bioquímicas? Então, todos nós temos essas questões internamente dentro da gente, né? E aí, eles têm uma questão que é a do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal deles é disfuncional. O que é o córtex pré-frontal? É a parte frontal do crânio que é responsável pela tomada de decisão, pelo filtro das nossas emoções, pelo nosso comportamento social. Se ele é disfuncional, né, como é que vai regular essa impulsividade e todos os sentimentos que vêm lá da onde? Do sistema límbico, né, que é a central das emoções, que também é disfuncional, ela é hiperativa, ela produz muitos sentimentos, muitas sensações, e o córtex pré-frontal não está conseguindo dar conta. Então, sai de qualquer jeito. Quem não tem o transtorno, né, quem não tem essa disfuncionalidade, sabe quando a gente está passando por um estresse e a gente tem vontade de xingar alguém, né, explodir, e a gente fala, não, estou no serviço, não, agora não dá, não é o momento? É o nosso córtex pré-frontal funcionando, sabe? Fazendo a gente tomar a decisão corretamente. Ele contribui para isso. Tem até uma história clássica, Maria, você já deve ter ouvido, quem é da saúde mental, da área de saúde mental já ouviu essa história, de um homem que trabalhava na construção de trilhos e houve uma explosão, né? E aí um dos trilhos saiu, se deslocou com a explosão e atravessou o crânio dele. O comportamento desse homem mudou radicalmente, ele passou a se tornar uma pessoa antissocial, ele não conseguia mais socializar com as pessoas, se tornou uma pessoa agressiva, e aí teve até um trabalho na época para ressocializar ele, conseguiram em parte, né, mas logo ele veio a óbito, enfim, por causa das condições, né, que aconteceu. Então, assim, também tem essa questão neuroquímica,
né, que influencia nos transtornos de personalidade. Até aqui, tudo bem, gente? Alguma questão? Você pode ir falando, aí a gente abre para as perguntas no final. Tá bom, Maria. Então, assim, agora retomando aquela questão, né, de que ele transita por outros diagnósticos, né, por outros transtornos ou por outros traços, né. Eu vou trazer alguns aqui, né, que são confundidos com transtorno de personalidade borderline. Ou seja, que nem eu disse, demoram-se mais ou menos 10 anos para as pessoas serem diagnosticadas com o borderline. Até lá, elas foram diagnosticadas com outros demais transtornos. Por exemplo, transtorno de ansiedade, né? Por quê? A pessoa borderline, ela tem ansiedade o tempo todo, ela é inquieta, ela tem insônia, né? Ela tem euforia, agitação, ela fica muito inquieta, pensando em muitas coisas. E aí pode ser confundida com o transtorno de ansiedade que traz tudo isso. Só que o borderline não traz apenas essa ansiedade que está dentro do transtorno de ansiedade, ele traz outros traços, outras características. Outro diagnóstico que também é muito confundido é com TDAH, né, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Por causa da hiperatividade e da impulsividade. Só que qual é a diferença desses dois? No TDAH, a gente tem uma dispersão mental, né? Vamos dizer assim, pensa demais, é no pensamento. O borderline, ele tem uma hiperatividade emocional, ele sente demais. Então, ele dispersa de uma conversa, não é porque ele está pensando no que ele vai fazer daqui a pouco, no que ele deixou de fazer, não é. Ele dispersa porque ele está o tempo todo pensando, se julgando, tentando se validar, pensando se está sofrendo rejeição, abandono, alguma coisa. É nesse sentido, né? É aí que a gente tem que estar atento, né? Quando a gente vai fazer o diferencial diagnóstico. Ele é muito confundido, esse é o mais clássico, né? Com transtorno afetivo bipolar, com a bipolaridade. Mas aí a gente tem uma questão. O transtorno bipolar é afetivo, não é de personalidade. Ele é composto por ciclos, por fases, muito bem determinados, né? Então, assim, são períodos de euforia, que podem durar 2 meses, com períodos de depressão que podem durar mais 2 meses, e com períodos estáveis, né? De estabilidade, daí euforia, depressão, estabilidade. O borderline, a oscilação de humor dele é numa frequência muito menor, num espaço curto de tempo, entendeu? Pode acontecer no mesmo dia. Pode acontecer muitas vezes durante uma semana, durante 2 dias. É basicamente assim, sabe? E temos também um outro diagnóstico que é muito confundido, que é com estresse pós-traumático. Mas a diferença é que no estresse pós-traumático, realmente aconteceu um evento traumático, um abuso sexual, um trauma, um acidente. No borderline, não teve um evento significativo. Qualquer coisa ali pode vir a ter um estresse, né? Eles vivem muito estressados, sob estresse o tempo todo. É muito sentimento, é muita intensidade nas relações, né? E eles também costumam ser confundidos nos momentos de crises com o transtorno de personalidade antissocial, famoso psicopata. Por quê? Quando eles estão em crise, que eles dissociam, né? Eles saem de si, eles trazem que eles incorporam, como se tivesse outra pessoa no lugar deles, né? Nesse momento de crise, eles são vistos como cruéis, indiferentes, maldosos. Mas, qual que é a diferença aí? Depois dessas crises, que nem eu trouxe lá atrás, tem uma exaustão, tem um arrependimento, uma culpa, uma vergonha que o psicopata não tem, entendeu? Então, assim, é por isso que muitas vezes as pessoas falam, é psicopata, é antissocial, por causa que ele chega a ser cruel na hora da humilhação, na hora que aquilo é muito intenso para ele, mas vem o arrependimento, vem a culpa, ele pede perdão, sabe? Aquele ciclo que se repete de humilhações e perdão, humilhação e perdão, né? Então, assim, são esses diagnósticos que são muitas vezes confundidos dentro da clínica. Na psicanálise, a gente explica o borderline como também limítrofe, também caminhando em 2 campos, mas a gente traz que é o campo da neurose, que é um campo real, mas cheio de fantasias, de desejos,
mas é um campo mais um pouco consciente ali, né? E ele transita também pela psicose, só que ele não permanece ali. O que é psicose? Tem os traços mais da irrealidade, o sair de si, só que ele não permanece ali. Ele parece um psicótico no momento das crises dele, né? Que ele dissocia. Aquele transtorno de personalidade dissociativo, né, gente? Quem já assistiu o filme Fragmentado sabe que eu tô falando múltiplas personalidades, que a pessoa dissocia, né, as personalidades. Então, assim, ele dissocia, ele vai para um campo psicótico, mas ele consegue retornar. Ele volta para a neurose, ele não se perde ali. Então, na psicanálise a gente costuma, em vez de fazer critérios, a gente vê os traços, né? Os nossos critérios são mais entre os traços. Então, assim, borderline, resumidamente, ele tem uma instabilidade afetiva nos relacionamentos, uma baixa autoestima, uma autoimagem, ele tem uma instabilidade da autoimagem, né? Ele se acha muito feio, ele não gosta dele, e tem uma impulsividade descabida, né? Muito grande essa impulsividade. Então, imagina-se isso nos relacionamentos. Como é que é o relacionamento das pessoas com transtorno de personalidade borderline? Aquele relacionamento que eles costumam fazer, muito assim, né? Que nem eu estava trazendo do 880. Eles amam ou odeiam. O início do relacionamento dessas pessoas é muito idealizado, né? Eles idealizam demais. Eles colocam o outro no pedestal. Ele tem essa necessidade. Só que na sequência ele já se frustra, porque ele conhece a realidade do outro. Não é assim no nosso relacionamento. A gente se apaixona, cria uma idealização maravilhosa da pessoa, a pessoa não tem nenhum defeito, a gente fala para as nossas amigas, nossa, o cara mais lindo do mundo, vai mostrar a foto, nossas amigas falam assim, nossa, mas nem é tudo isso, porque a gente está idealizando, a gente tá cego ali, né, tá vendo o que a gente quer ver. E conforme a gente vai construindo o nosso relacionamento, o amor, né, vamos dizer assim, a gente vai percebendo o outro real, com seus defeitos, e vai aceitando a pessoa do modo como ela é. Aí que tá a questão do borderline. É muito difícil lidar com o real, né? O real frustra demais. Tem um texto na psicanálise, que é a dinâmica da transferência, que eu gosto bastante desse texto, por isso que eu estou trazendo ele aqui. Que ele diz assim: aquele cuja necessidade de amor não é completamente satisfeita pela realidade, se voltará para toda pessoa nova com expectativas libidinais. Ou seja, quando barra na realidade do outro, não dá conta, é muito difícil, ali se corta e busca criar expectativas em cima de outras pessoas. Dentro disso tudo, o borderline ele cria uma dependência afetiva muito grande e, que nem eu disse lá anteriormente, vou reforçar aqui. Muitas vezes acabam sendo vítimas de agressores, manipuladores e pessoas perversas, né? Então, assim, tem um filme até que bem antigo, Garota Interrompida, que traz isso, né? A atriz principal, a Susana, que acaba sendo influenciada pela Angelina Jolie, a Lisa, algo assim. E aqui que a Angelina Jolie né? Ela é diagnosticada com transtorno antissocial, de personalidade antissocial. E a Susana, que é a atriz principal, né, a protagonista, ela é diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. E ela admira demais a Angelina Jolie, né? Ela põe ela num pedestal, ela começa a imitar algumas coisas que a Angelina Jolie faz, porque tem isso também, né? Essa questão da imitação. E mesmo a Angelina Jolie fazendo as coisas erradas, né, que vão acontecendo no filme, ela chega a se impactar com um episódio lá, até da morte de uma colega delas, chega a se impactar, promete que nunca mais vai ver aquela pessoa, né? Só que passa um tempo, lá tá ela de novo se relacionando, que nem eu disse, a memória é curta, né? Tem isso. Também tem uma questão dentro dos relacionamentos que é um paradoxo, né? Eles buscam atenção brigando, entrando em conflito. Eles querem atenção a qualquer custo. Só que com isso eles acabam recebendo a rejeição que eles tanto temem. Então, é um paradoxo. Busca-se algo, né? Ele quer aquele amor, mas ele quer aquele amor a qualquer custo, brigando em conflito, só que o outro muitas vezes não aguenta, né? Eu costumo dizer que para a gente conhecer um borderline, a gente tem que conviver com, sabe? Porque é muito intenso. Na clínica,
é muito intenso também, né? Quando a gente atende uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, é muito marcante para todos nós que atendemos, né? Então, assim, tudo aquilo que não é compreendido é repetido. Então, o borderline, ele faz essas coisas, mas ele não tem consciência, ele não manipula porque ele quer, né? Essa palavra, ela é meio pesada, mas é a palavra certa de se usar, né? Essa questão da manipulação. Então, assim, ele acaba manipulando, controlando, para não perder aquela pessoa, para não ser rejeitado ou abandonado. Então, vive esse ciclo, aceita qualquer coisa da relação, sabe? Se desgasta e é muito exaustivo para algumas pessoas que convivem. Só que tem a boa notícia disso tudo, né? Que é o tratamento. Antes de entrar no tratamento, eu quero deixar aqui uma ressalva, porque a gente, quando começa a estudar psicologia, ler DSM, CID, transtorno, a gente começa a identificar com tudo, né? A gente fala, eu tenho esse diagnóstico, eu tenho esse sintoma, eu tenho esse sinal, mas eu quero trazer uma reflexão, né, aqui, uma contribuição. A gente tem que separar o ser, estar e parecer borderline, tá? O ser borderline é quando você tem um diagnóstico desse transtorno, né? Tudo isso que eu trouxe do transtorno. Estar borderline, todos nós já estivemos com alguns sintomas e sinais do transtorno de personalidade borderline. Né? Quando a gente passa por uma situação de muita frustração, né? Abandono, rejeição, só que depois a gente consegue se reorganizar. A gente não fica ali, a gente sai daquilo, é só um estado da vida, uma fase da vida. Então a gente já pode estar com as características de um transtorno borderline, né? E a outra questão é parecer, né, com borderline. E aí eu trago as questões dos traços. A gente pode apresentar alguns traços, né, mas eles não preenchem todos os critérios. Eles não preenchem os critérios, por exemplo, de intensidade e frequência. Então, tomar cuidado, porque às vezes a gente ouve, a gente fala, nossa, sou eu, é meu namorado, é fulano. Calma, gente, né? Precisa de um diagnóstico certinho, tá? Eu acho importante trazer isso aqui. E aí a boa notícia é que tem um tratamento, né, Maria? E o tratamento da personalidade borderline, ele tem a necessidade de ser tanto medicamentoso, dependendo da gravidade, tá? Tem pessoas com transtorno de personalidade borderline que não precisam, por exemplo, de medicamento, mas isso vai depender do que o psicólogo vai trazer, do que o psiquiatra vai trazer, tá? Cada caso é um caso. Então, assim, tem a questão medicamentosa, né? E tem a questão da psicoterapia. Eu trabalho com a psicanálise, então, assim, eu costumo dizer que a gente trabalha com o paciente de uma outra forma. A gente trabalha a partir da transferência, do sentimento, daquilo que o paciente traz. Do mesmo modo como ele comporta no dia a dia dele, ele vai trazer isso para análise, né? Então, ele também vai idealizar o terapeuta dele. Ele vai criar uma idealização, o melhor terapeuta do mundo, mas logo pode vir, sim, a acontecer os conflitos, principalmente quando a gente dá alguns insights, interpreta algumas coisas, e o psicanalista, o psicólogo, enfim, tem que estar ciente disso, tá? E sempre lembrar dessa questão da transferência. Não é eu, Luísa, é o papel que eu estou representando para aquela pessoa naquele momento. E aí, né, para pensar bem da psicanálise, como é que inicia-se um tratamento, tem aquela associação que o Freud faz com o jogo de xadrez, né? A gente, com um paciente com personalidade borderline, a gente precisa iniciar com um contrato muito bem claro, tá? De horário, valor da sessão, frequência, do horário principalmente, porque se a gente atrasa, e o que o paciente borderline pode pensar? Ah, não gosta de mim. Ah, eu não sou um paciente especial. Ah, não sou. Isso acontece, gente, sabe? Isso é comum na clínica. Eles trazem essas questões. Então, assim, tem que ser um contrato muito bem definido, que nem no jogo de xadrez. O início a gente sabe como é que começa o jogo de xadrez. Como ele vai se dar, né? Vai se dando, vai acontecendo o processo ali. Conforme o enxadrista, ele é mais profissional, ele vai sabendo fazer ali os caminhos melhores para ganhar o jogo de xadrez. Mesma coisa com o analista. Quanto mais experiência, quanto mais ele conhecer desse diagnóstico, dessa personalidade, mais fácil vai ser conduzir a análise, tá? E assim, né, para eu poder fechar, para a gente poder abrir para as perguntas, repensar essa questão do amor, né? Como a gente está falando de borderline em relacionamentos, né, relações,
muitas das questões que nem eu trouxe, questões socioculturais, né? Como a cultura que a gente está inserida ainda tem muita questão do amor romântico, né? Aquele amor extremamente idealizado de filmes, Romeu e Julieta, muito inacessível, muito irreal, né? Nas nossas relações. E o border, ele sofre disso, porque ou ele tem um amor egocêntrico, um amor muito voltado a ele, ou seja, ele quer receber muito, mas ele pouco doa, ou ele tem um amor muito dependente. Ele depende exclusivamente do outro. Então, deixar aqui claro que o amor ele tem que ser uma coisa que constrói, que faz a gente ser melhor a cada dia, né? Que a gente se sinta à vontade ao lado do outro e desmistificar esse amor romântico, né? Eu acho que contribui muito nessas relações também. Sim, muito obrigada, Luiz. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Foi muito esclarecedor os pontos interessantes do transtorno de personalidade borderline, mas foi bem claro. E a Sementes aqui do Amor, não sei, acho que ela não colocou o nome dela, falou, né? Perguntou se tem cura a um paciente com borderline. Ah, tá, vamos lá. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a personalidade é o nosso jeito de ser. E como a gente não tem como a gente curar. O que a gente pode trabalhar, e eu vou falar da análise, né, que é a minha área, que eu sou psicanalista. A gente trabalha não para mudar a personalidade desse indivíduo, mas a gente trabalha com a economia. O que é economia? É energia. Qual é a energia despendida desse indivíduo para tal situação, né? O quanto de energia ele gasta em determinada situação. Essa situação é muito significativa para ele. Por que significa tanto? Então, a gente tenta trazer a consciência do porquê desses comportamentos repetitivos, né? Do porquê desses conflitos, a origem desses conflitos, para a gente poder tornando-se consciente, né? Esse processo de tornar consciente faz a gente conseguir se responsabilizar pelos nossos atos. Que nem o Elton está dizendo, é um autocontrole. E a gente adquire um autocontrole a partir do momento que a gente toma consciência do porquê a gente age como age, do porquê a gente sente como sente, né? Então vai mais para essa linha. Mas é aquilo que eu disse lá no começo. Personalidade, ela é uma estrutura. É a mesma coisa das colunas de um prédio. A gente não pode ir lá quebrar, senão cai todo o prédio. Mesma coisa é a personalidade. É a forma como a pessoa é. Basicamente isso. Muito interessante. Se alguém mais tiver alguma pergunta, vocês podem estar colocando aqui. A gente já está quase caminhando para o nosso final. E aí vocês podem aproveitar. Tão interessante a gente estar refletindo sobre esse tema, porque existem tantos equívocos, né? Ouvindo você falar sobre a confusão que alguns outros diagnósticos fazem até para chegar. Aí, como que justamente os opostos, né? O transtorno de psicopatia para o da borderline, né? Que um é 100% razão e o outro é quase que 100% emoção. Então, assim, quando a gente conhece, a gente não faz esses equívocos tão bruscos, né? Que acontecem com frequência. Por isso que é tão importante estarmos aqui reunidos para conversar, para compreender tanto pessoas leigas quanto profissionais, para que possam cada vez mais estar divulgando informações corretas, informações que têm respaldo, que possam passar para a população, até para as pessoas que são borderline, se sentirem mais seguras de que o seu transtorno ele está sendo comunicado para a população, até para que as outras pessoas possam compreender como conviver. Aqui o Dali, deixa eu ver aqui o nome, CTH Sateles, né? Na clínica, como trabalhar a passagem ao ato no transferência de personalidade borderline? Da transferência, eu não entendi a pergunta. Seria que a tomada de consciência do paciente? Que não está aparecendo para mim, não. Para mim também não. Acho que cortou alguma coisa. Ele coloca assim.
na clínica, como trabalhar a passagem ao ato no transtorno de personalidade borderline. Tá, a passagem a um ato, esse termo seria mais em relação à consciência, a tomada de consciência do paciente, né? Isso vai depender muito de como ele traz isso, né? E tem muito a ver com a transferência, de como você sente esse paciente, né? Quais as questões que ele traz, por meio da associação livre, né? O acting out, né? Como fazer ele trabalhar essa ação, né? A repetição. Você visualizar as repetições que ele traz, né? E você poder passar isso para ele. Traduzir para ele, interpretar, seria nesse sentido. Se alguém tiver mais alguma pergunta para colocar, que ela colocou que estava gostando, né? As sementes do amor. Não sei se ela colocou o nome, eu perdi, desculpa. Aqui a Giane colocou, né? Existe relação hormonal com o borderline na mulher? Olha, a questão hormonal eu não aprofundei, mas e também não aprofundei a questão de gênero, né? Mas assim, existe uma questão que é mais dos neurotransmissores. Então, assim, eles produzem muito mais serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Que é do estresse, né? Então, assim, aquele sistema límbico, ele ativa o tálamo e esqueci o termo, econumbis, é um nome diferente, né, que tem lá dentro do nosso sistema. Então, ele ativa muito os neurotransmissores, né, nesse sentido. Mas, em relação ao hormônio, eu não aprofundei. Posso ver para você e posso responder num outro momento. Aqui tem uma pergunta do Juliano, né? Minha bateria acabou. Perdi a parte da diferença do ser e estar. Ah, tá, ok. Juliana, é o seguinte. Acontece, né? Coisas da tecnologia. O ser borderline é o diagnóstico, é o transtorno em si. Quando a pessoa é diagnosticada, ela tem todos esses critérios, esses traços, né, da personalidade. Estar é quando a gente passa por algum momento da nossa vida, alguma fase, que a gente apresenta esses traços. Então, assim, a gente tem explosões de raiva, uma depressão muito profunda, ansiedade muito aguda. A gente passa por todas essas situações instáveis, de instabilidade. Só que a gente consegue sair dela, né? Ela não permanece, é só um estado, é um momento, uma fase da vida que a gente pode passar. Não sei se ficou claro, mas qualquer coisa pode perguntar mais. Vai ficar salva a live lá no IGTV, aí você pode também dar uma olhadinha lá depois para pegar essa parte, né? Acho que é interessante. Porque teve informações muito, muito interessantes, que de repente até para você rever os conteúdos, alguma dúvida que ficou. Aqui a Semente do Amor colocou que o nome dela é Simone. Ela contribuiu bastante com a gente, assim que a gente gosta, né? Uma live com bastante participação. Aí a Giane colocou aqui, eu percebia que as mulheres internalizavam na maioria das vezes no período menstrual ou próximo a ele. Ah, sim, tá. Tem uma questão, sim, do borderline da mulher, que é assim, para cada 3 mulheres, um homem tem transtorno de personalidade borderline. Então, ele é muito mais comum nas mulheres, né? É o oposto do psicopata, que são 3 homens para uma mulher, né? Tem essa questão. Tem uma questão também relacionada às mulheres, é que geralmente nós, mulheres, buscamos mais ajuda e por isso somos diagnosticadas com mais frequência. Então, tem alguns transtornos, inclusive, que existia uma prevalência até, inclusive, como do borderline em mulher. Só que estudos recentes já vem mostrando ao contrário, né? Que justamente seria realmente uma prevalência em mulheres ou as mulheres buscam mais? Porque precisam estar com maior frequência no ginecologista, indo ao médico e fazem mais um sinal de fogo ali e buscam mais. Os homens têm essa dificuldade do diagnóstico porque eles têm esse comportamento mais violento, ou então, às vezes não chegam, como você falou lá no início, demora às vezes 10 anos para ter o diagnóstico. E às vezes esse homem nem tem vida o suficiente, porque ou ele vai para o crime, ou ele vai ter esses relacionamentos bem disfuncionais, e aí já perpassa por outros caminhos, ou ele é preso.
Enfim, são muitos caminhos para com que chegue esse diagnóstico até ao homem do que para a mulher. Então, tem essas questões que ainda estão sendo estudadas, não tem assim algo fechado ainda. Existem muitos estudos recentes, mesmo porque existe um olhar diferente de uns anos para cá sobre esse transtorno. Sim, tem, você trouxe isso, tem a questão cultural também, né? A gente vive numa sociedade ainda machista, né? Então, existe a questão cultural que também influencia na personalidade, né? A mulher, ela tem muito mais funções para fazer desde nova do que os homens. Algumas coisas estão mudando, né? Estamos tendo mais consciência. É que nem dizer da histeria clássica do Freud, né? Lá naquela época do patriarcado extremo e tal, a histeria clássica era muito comum. Hoje em dia, aquela histeria, daquela forma, ela é muito rara. Então, os transtornos de personalidade, eles também mudam conforme a cultura, o contexto, né? Tá tudo influenciado. A Simone colocou aqui que ela entrou, né, com uma página que ela cuida de plantas, que é onde ela encontrou equilíbrio e a terapia para a vida dela. Então, só lembrando para vocês que toda segunda-feira a gente está aqui às 20h30 com live sobre o tema relacionado à saúde mental e com convidados, com psicólogos especialistas de diversas abordagens. Hoje a gente está recebendo aqui a Luísa, que ela é psicanalista, e com esse olhar da psicanálise, mas a psicologia ela é muito ampla, né? Existem muitas abordagens. Hoje a gente está pensando como que, na verdade, a gente nem focou muito na psicanálise, né? A gente trouxe mesmo o que seria o transtorno que para a psicologia em geral e que equivale não somente para a psicanálise, que já seria como seria o tratamento. Mas ela trouxe algo bem, bem generalista, referente à ciência da psicologia, como que ela enxerga esse transtorno da personalidade borderline. Isso mesmo. Ela colocou que gostou muito, a Giane também gostou bastante, e aí a gente reforça que vocês possam estar conosco sempre que possível, para a gente estar interagindo, conversando, dialogando, porque é tão importante a gente esclarecer alguns pontos, levar informações de qualidade para a população e até entre nós profissionais, porque acaba estreitando, porque, por exemplo, a gente, o Instagram dela, ele está lá no post da divulgação da live, mas vai estar também, quando ela ficar salva, essa live no IGTV, vou colocar lá o Instagram da Luísa também, aí vocês podem estar mandando direct para ela, qualquer dúvida. E foi muito bom. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem estar colocando aqui. A gente já está quase finalizando. Quero mas agradecer. Foi muito interessante. Quero agradecer, Maria, o convite. Eu quero falar com a Rosa ali. Obrigada, Rosa, pelo elogio. A Rosa é minha parceira de supervisão, né? Minha colega, amiga agora, né? E ela sempre traz. Ela me ajudou em muitas contribuições para entender esse transtorno de personalidade borderline, porque ela é campeã de atendimento de pessoas com transtorno de personalidade borderline. Então, a gente sempre troca muito. Obrigada, Rosa. Né? É uma referência. Isso é muito bom, essa troca, e a proposta é que a gente também crie um espaço de troca de profissionais, né, que a gente possa trazer a nossa vivência, a nossa experiência, porque sempre vai ter algum outro profissional que tem mais experiência, mais vivência, como a Rosa tem no transtorno de personalidade borderline, e a gente tem outros transtornos, e assim a gente vai complementando o saber, que é tão importante. E a saúde mental, né, como colocou aqui a Simone, que precisamos cuidar, ainda mais em tempos tão difíceis como o da pandemia. O Instituto Esfera Mental agradece você ter aceito o convite. Espero que possamos estar mais vezes aqui reunidas para estarmos conversando sobre esse transtorno, que em uma hora não tem, são muitas questões, né? São muitas nuances que podem estar sendo trabalhadas, como as causas, como que pode estar sendo a gente está fazendo interferência de melhorias nos relacionamentos. Então, assim, sempre um transtorno, a gente não consegue falar tudo em uma hora, né? Sempre tem muitas coisas para serem pensadas.
E é isso, gente. Vou acrescentar só uma coisinha que agora eu lembrei que o Thiago trouxe do Acting Out, né? Como trabalhar. É muito importante que nós, psicólogos, que trabalhamos com a saúde mental, façamos terapia para não confundir aquela coisa. A gente pode se envolver com o paciente, a gente deve se envolver, entender o que ele traz, mas a gente não pode misturar as coisas, né? E importantíssimo também, além da terapia, a supervisão, né? Porque cada caso é um caso que demanda muitas questões. Então, é importante a gente também cuidar da nossa saúde mental, da nossa profissão, enfim, só quero fazer esse destaque também. Exatamente. Independente da abordagem que a gente atua, né, é importante que a gente possa estar ok com a nossa própria terapia, até para a gente possa estar exercendo a nossa profissão de uma maneira mais ética, mais eficaz também. E é isso, gente. Desejamos para vocês uma ótima semana. A semana está só começando, segunda-feira. E o nosso encontro marcado na próxima segunda, às 20h30. Eu aguardo vocês aqui. Obrigada, Luísa. Foi um prazer Maria. Estar com você. Obrigada a presença, a participação de todos. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite.